Amém, Senhor. Amém. Agora, iniciando a aula propriamente dita. O sinal do profeta Jonas para esta geração. É uma aula extra da EBD, Salvos para Servir. Nós estamos aqui ministrando, é uma aula para não perder o nosso dia, né? Não deixar aí mais de uma semana passar e ao mesmo tempo a gente poder ter a possibilidade de adorar a Deus de forma clara e em espírito e em verdade. Eu gostaria de pedir que o Sansão fizesse a oração inicial dessa nossa aula. Pastor Sansão, por favor. Pai Celestial, nós queremos te louvar por esse momento que tu nos trazes a comunhão, a esta reunião, para aprendermos mais, Senhor, sobre a tua palavra, sobre o teu reino, sobre o teu propósito para a nossa vida. Que nós Sim, Pai. sejamos edificados, instruídos, fortalecidos, motivados para, Senhor, exercermos nosso papel nesse tempo que tu nos deste aqui nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, o teu servo, para nos instruir, para trazer a tua vontade ao nosso coração, à nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é louvado por esse tempo. Nós estamos aqui, irmãos, para adorar o Senhor na beleza da sua santidade e para deixar claro o quanto Ele é importante para nós. Ele é Deus o tempo todo, Ele é Senhor o tempo todo, e Ele está aqui para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Muitas vezes a gente não entende os propósitos de Deus, na verdade, quase nunca a gente entende. E o que nos torna crentes é o fato da gente acreditar sem precisar entender. Não quer dizer que a gente vai ter que sacrificar a nossa inteligência, que foi Deus quem deu. Não quer dizer que a gente tem que sacrificar a nossa emocionalidade, que foi Deus quem deu também. Mas o importante é que nós tenhamos a convicção de que é Ele que está no controle de todas as coisas, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é tudo para nós. E Ele está nesse momento também, mais uma vez, comunicando a Sua palavra a nós por nosso intermédio. Todos que estamos aqui, né? Todos que estão nessa aula, os que estão agora e os que vão estar depois. Então nós vamos iniciar aqui a nossa aula lendo um texto da palavra que se encontra em Mateus capítulo 12, versículos 38 a 42. Ele também está em Lucas 11, 29 a 32. Daqui a pouco vai ser lido esse texto também. Ele diz assim: Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também, assim também, perdão, assim também estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Esse texto ele se completa com outro texto que nós citamos agora há pouco, que está em Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32. E é quase a mesma coisa. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: Esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenarás, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Nós temos aqui um texto que é muito conhecido, mas que é também um texto muito forte da mensagem de Deus. O momento em que Jesus é confrontado a respeito da necessidade de um sinal, e aí as pessoas recebem
Tô chegando aqui com a irmã Graziane também chegando, né? As pessoas recebem de Deus, por meio de Jesus, uma advertência bíblica do tempo do fim. Mas uma advertência bíblica também por aquele tempo, porque aquela geração estava ouvindo Jesus de maneira muito clara. E Jesus deixou claro que havia um sinal a ser dado. E o sinal era o do profeta Jonas. E ele fala, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. O interessante é que Jonas merece menção 2 vezes de Jesus. Se você observar, esse outro texto aqui, ele aborda a mesma coisa. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal do céu. Esse texto, que está em Mateus capítulo 16, ele também é um texto muito relevante. E ele deixa claro assim, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. Está claro que esse texto é outro texto, porque está no mesmo livro, e é uma passagem aparentemente repetida. Mas isso mostra que os fariseus e os saduceus com frequência tentavam a Jesus, pedindo dele um sinal. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. O interessante é que aqui, dessa vez, Jesus foi mais sumário, ele foi mais direto. Ele não utilizou meias palavras. Aqui ele foi muito mais direto, ele falou de forma muito clara que outro sinal não seria dado. Ele não disse nem porquê, ele não comparou com o fato dele ter passado 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Mas ele só disse claramente que nenhum sinal seria dado, exceto do profeta Jonas. A essa audiência, a esse público, ele nem fez a comparação com os 3 dias e 3 noites. Mas deixou de forma clara a visão de que há um sinal. Nesse texto, algumas coisas me chamam a atenção, e de forma muito direta. Esse texto, ele aborda o fato de que havia sinais para serem vistos. Por exemplo, eles pediram um sinal vindo do céu. E ele disse o seguinte, vocês quando olham o céu, vocês veem que na tarde, da véspera do dia em que vocês estão querendo imaginar, quando o céu está avermelhado, vocês percebem que haverá um bom tempo no dia seguinte. E quando percebem que o céu está sombrio, está vermelho, mas está sombrio agora, percebem que haverá tempestade. E aí ele diz assim, vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem discernir o sinal dos tempos? O que ele estava querendo dizer é o seguinte, vocês têm que olhar para cima. Existe um sinal vindo de cima. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Novamente ele repete a mesma expressão. É uma geração má e adúltera que está pedindo um sinal. E nenhum sinal vai ser dado, exceto o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, ele se retirou. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, antes de nós seguirmos com a nossa aula. Vamos nos ver agora um pouquinho. Novamente, tá? Todos nos vendo aqui. Nós, os que somos da luz, os que somos buscadores de Deus, nós temos a convicção de que Deus não se esqueceu de nós. Não é, pastor Edmilson? Você está agora aí fazer agora aí. Seu som está desligado, tá? Abre o microfone, seu Ed. Isso. Fala aí, pastor Edmilson. Tudo bem, é que eu estou brigando com o meu apoio aqui. Fala, meu irmão. Estou te escutando. Sim, mas pode falar um pouquinho aí. Nós vivemos uma geração privilegiada. Nós conhecemos o que aconteceu com os saduceus e fariseus e conhecemos o que aconteceu com o profeta Jonas também. E sabemos tudo isso para esse tempo. É uma geração privilegiada, não é, pastor? Somos altamente privilegiados. Podemos com tranquilidade, calcular até o tempo vindouro. É só analisarmos o passado, né? É isso aí. Somos realmente privilegiados, não é essa dúvida, não. Pastor Enoque, e você, pastor Enoque?
Gostaria que você falasse, agora você está em ênfase para a gente aí. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse privilégio que nós temos de sermos da geração do tempo do fim. O privilégio é que as experiências do passado, né, traz à luz para nós o que nós estamos vivendo agora, né? Se nós formos olhar os nossos irmãos lá no passado, eles não tinham a palavra de Deus para orientar eles lá, então eles tinham a tradição, né, tinha a história, e hoje nós temos a palavra de Deus aqui. E o privilégio maior nosso aí, que eu acho, né, é o privilégio que nós temos o Espírito Santo para nos ensinar, né? Coisa que eles não tiveram lá, e nós temos o Espírito Santo à nossa disposição para nos ensinar e trazer entendimento para nós. Então, nós somos privilegiados mesmo. Vivemos uma geração de privilégio. Glória a Deus. Sansão da Rocha, você agora é com ênfase, Sansão. Não vai aparecer não, Sansão? Agora, melhorou. Sim, nós vivemos a plenitude do tempo, né? Essa plenitude se inaugura com Cristo. Quando Cristo vem, se cumpre toda a profecia do Velho Testamento, nós vivemos a plenitude. A palavra diz que, o Novo Testamento, um dos escritores diz que muitos profetas quiseram ver esse tempo, viver esse tempo. E com certeza nós somos privilegiados. Com certeza. Glória a Deus. Muito bom, irmãos. Prosseguindo aqui, antes de nós voltarmos aqui para o nosso slide, nós lemos um texto aqui que me chama particularmente a atenção, porque temos um profeta citado 2 vezes por Jesus. O pessoal sempre lembra de Jonas como profeta fujão, né? Aquele que queria fugir do chamado de Deus. Mas se ele foi citado 2 vezes por Jesus, é porque tem algo de muito especial na história dele que talvez a gente tenha que atentar um pouco mais aqui nessa noite. Eu até gostaria que a gente frisasse isso um pouco. Eu não quero fazer isso na forma de quiz, não, tá bom? Mas Jonas, além do livro dele, ele é um profeta que é citado também em outro livro do Velho Testamento. Eu não sei quem de vocês sabe, se quer colocar aqui no chat também, para a gente ver. Alguém de vocês sabe qual é o outro livro do Antigo Testamento em que Jonas é citado? E mostra até que ele não é tão novinho na história de Israel. Alguém lembra desse livro? Ou é Osés ou é Amós, né? E cita ele? Cita Jonas? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Nós já falamos que ele é citado 2 vezes no Novo Testamento. Certo? Na verdade é citado mais vezes, mas 2 vezes num único livro, né? Mostra a importância desse camarada, tá? Ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos para a nossa telinha. Os nossos slides. Aqui. No nosso... Vai aparecer agora para vocês. Isso, apareceu aí, né? Apareceu. Ótimo. Ok, então é o seguinte. Agora vai aparecer para todo mundo que está nos escutando, né? Esse foi o slide que nós mostramos agora há pouco. Uma outra referência em Mateus. E agora nós vamos para o slide seguinte. Este aqui, ó. Uma outra referência ao profeta Jonas. Segunda Reis, do capítulo 14. Está escrito assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Esse é Jeroboão II. Se vocês puderem colocar por enquanto o microfone desligado, será bom. E reinou 41 anos, fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que é o Jeroboão I, que fez pecar Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual é de Gat-Efer. O interessante é que tem todo o currículo aqui do profeta Jonas. Ele era servo do Senhor, ele era filho de Amitai, ele era o profeta e era de Gat-Efer. Essa referência
ela aparece aqui também no início do livro do profeta Jonas. Pelo menos parte dela. O chamado e a fuga de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Interessante é que esse texto está cheio de verbos grifados aí. Tem o dispõe, né, que está grifado pela metade. Tá bom? Deus fala para ele assim, dispõe-te. Ou seja, fica à disposição. Levanta. Anda. Faz o que eu estou pedindo. Faz o que eu estou mandando. E ele de fato se dispôs. No versículo 13, que eu não marquei aqui, tem um versículo em que tem o verbo dispor. Ele se dispôs. Aqui para fugir da presença do Senhor. Por isso que ele é chamado de fujão. Ele é conhecido como profeta que fugiu. E ele fugiu da presença do Senhor. E o interessante é que ele se esforçou para fugir. Ele desceu a Jope, que era longe de onde ele estava, tá bom? E ele pagou por uma passagem e embarcou no navio que ia para Tarsis. E ele saiu do trajeto que Deus tinha pedido para ele ir. Bom, interessante que Nínive fica na região arábica, na mesma região em que fica Israel, tá? É a mesma península, a mesma região que margeia o mar Mediterrâneo. E de fato Jonas foi até uma cidade mediterrânea, Jope, tá certo? Uma cidade que é cidade praiana, né? Pegou um navio. Ele poderia ter pego o navio e subido para Nínive. Mas ele saiu, se afastou da costa e foi para Tarsis. Tarsis é uma cidade muito distante. E ele pagou por isso, gente. Inclusive, ele podia ter ido para Nínive a pé se ele quisesse ir, tá? Ou no lombo de um camelo na época, certo? Porque ele não precisaria ter ido até o mar. Ele pode ter ido até o mar para poder tentar um caminho mais fácil até Nínive, né? Ele podia ter subido ali a região norte e ter ido até Nínive. Certo? Na região da Síria, que fica na região de onde saem, né, as colinas de Golã, de onde parte o rio Nival, o rio Jordão e o rio Nival. Ele nasce nas colinas de Golã, na região de cima. Tá bom? 800 quilômetros da cidade natal de Jonas. Exatamente. Jonas. Mas ele poderia ter passado vários dias andando ali. Estava a leste lá, que em vez de ele ir para lá, ele foi para o outro lado. Exatamente. Aí o que acontece? Em vez de ele sair de Israel e ir um pouco à direita e subido, tá certo? No mapa, ele decidiu ir para a esquerda. Muito para a esquerda. Foi para o lado oposto. E ele foi, mas foi muito longe, tá, gente? Porque ele atravessou o mar Mediterrâneo inteiro. Tarsis ficava quase na região da Espanha hoje. Muito distante. Tá certo? Muito distante. Ele foi bem longe. Muito longe. E aí o que acontece? No caminho, o texto seguinte, que a gente vai ler aqui agora, ele está... o que se passa contigo, Jonas? Uma pergunta curiosa aqui, que eu captei do texto, né? O que se passa contigo, Jonas? Jonas é aquele cara assim, bem, resolvi minha vida. Eu decidi subir para Tarsis, fui longe, resolvi minha vida. Eu saí do foco. O interessante nesse texto aí que se passa contigo, Jonas, e nele, Jonas ele entra numa situação de comodismo. Ele percebe que estava tudo resolvido para ele, estava tudo bem. Ele decide que ele ia descansar, pegar umas férias. O profeta feriando, em época de crise, tá? Eu gostaria de fazer uma comparação, aqui, traçar um paralelo agora. Eu gostaria de traçar o paralelo da situação de Nínive com a situação do mundo como um todo hoje. O mundo como um todo hoje é a Nínive dos tempos de Jonas. E Jesus nos convidou, no início desse nosso slide, a gente viu que ele nos convidou para discernir os tempos.
Ele convidou os escribas e fariseus, mas essa palavra não foi escrita para os escribas e fariseus, foi escrita para nós. Ele pediu que nós olhássemos para cima, para onde estão os sinais, para o céu, não apenas o firmamento que está acima de nós. Ele falou para aquele povo daquele tempo que aquele povo era capaz de olhar para o céu no finalzinho de um dia, e essa expressão é muito impressionante, porque fala do finalzinho de um dia, olhar para o céu, e era capaz de discernir o que estava diante de si, o que poderia acontecer no dia seguinte, ou seja, com base no que estavam vendo, eram capazes de discernir o futuro, o dia seguinte. Poderiam saber quando viria tempestade ou quando haveria tranquilidade. Só que acontece, diante disso, mesmo diante, Pai do Senhor, profeta Eliseu e também irmã Zulmira, tá bom? Sejam bem-vindos. Então, mesmo diante dessa circunstância, dessa condição na qual Jonas foi lançado, ele não discerniu o tempo. Ele não viu, ele era um profeta que não conseguiu discernir aquele tempo, aquele momento. E muitas vezes, para discernir o tempo em que vivemos, nós temos que ser lançados numa condição negativa, para que nós vejamos de forma mais clara. Eu vi hoje aqui está uma conversa interessante sobre o óculos, né? Como o Sansão está com óculos diferente, ele falou que ele lavou o óculos dele, está com óculos que é óculos antigo. Aí houve uma conversa que é interessante sobre o óculos. Se seu óculos estiver borrado, se estiver manchado, você não vai ver tão claramente. E isso incomoda. Mas há pessoas que não conseguem ficar incomodadas com a sua situação de desconforto visual. Não conseguem discernir os sinais dos tempos, não conseguem ver o que está acontecendo. E aí o que acontece? Mesmo quando há um desconforto, a pessoa não está vendo direito, não consegue discernir, não consegue entender o que está acontecendo e não consegue parar para lavar os óculos, ou então, como disse Jesus, tirar a trave que está no seu olho antes de tentar ver o argueiro que está no olho do seu irmão. E aí o que acontece? Você acaba sendo um profeta míope. Eu sou um míope, eu posso dizer de carteirinha. Quando eu tiro os óculos, é muito difícil para mim. Tá bom? Eu quase não vejo o computador na minha frente, quase não vejo as letras que estão lá. Tá certo? Quiçá, o que eu diria então de alguém que está do outro lado da rua? É capaz de eu passar pela pessoa, ela não perceber que, quer dizer, que ela percebe pouco, sou eu porque eu estou sem óculos, mas eu não percebo de jeito nenhum que é ela. Tá bom? Então, Jonas era esse. Ele era esse, e assim, eu ouso dizer que há muitos profetas hoje míopes em nosso tempo. E não estão tendo a capacidade de discernir sinais simples. Sinais sinais em tempo de crise. Jonas foi convocado. Deus não convidou apenas. Ele convidou também, mas ele convocou Jonas a uma missão. Uma missão extremamente relevante. Havia crise naquele tempo. Crise numa das maiores cidades do mundo. Crise destrutiva. Pessoas iriam morrer. Dezenas, centenas, milhares de pessoas iriam morrer. E Jonas, sabendo de tudo que estava acontecendo, percebendo todos aqueles sinais, ele simplesmente fugiu. Fugiu. Muitos fogem para as suas casas. E não tem nada de errado em estar em casa, tá, gente? Desde que você não entre na sua casa e durma profundamente, como aconteceu com Jonas. É o que a gente está vendo aqui nesse texto. Olha os verbos, como eles enfatizam bem o que a gente está vendo. Pelos verbos fica bem claro. O texto fala, vamos enfatizar aqui com o mousezinho, que as pessoas que estavam ali naquela crise clamavam a Deus. Enquanto isso, Jonas dormia. Quantos profetas estão dormindo hoje? E profundamente, tem um advérbio aqui do lado para deixar mais claro que não é qualquer sono, é um sono profundo. É um sono de um justo. Muitas vezes eu comparo esse texto com Jesus dormindo, enquanto a tempestade estava açoitando fortemente o barco dos discípulos naquela travessia do mar de Tiberíades, mar da Galileia. Jesus também dormia profundamente, mas ali era um sono do justo. Aqui era o sono da indolência. Aqui é bem diferente. Aqui uma pessoa que deveria ser luz, deveria ser sal, está servindo para ser jogada fora. Está servindo para ser motivo de chacota. Enquanto isso, a multidão ao seu redor está clamando. O que me impressiona é quando um profeta se cala e a multidão clama. Isso me impressiona. Enquanto o profeta, que deveria ser um intercessor, um sacerdote, que deveria ser uma pessoa que se manifesta, que está na multidão,
que se enfatiza, que fala, como a gente está vendo nesse trimestre, o trimestre fala sobre a pregação, sobre pregar o evangelho. E aí a gente vê aqui alguém que deveria estar clamando, calado. Porque quem dorme está calado, a não ser que esteja roncando. Fora isso, está calado, não se ouve nada. E aí vem inclusive um confrontamento. O mestre do navio vai até ele e diz assim: o que se passa contigo? Que é exatamente o título do nosso slide. O que se passa contigo, Jonas? O que está acontecendo contigo, irmão? O que está acontecendo contigo que tu estás aí dormindo enquanto todos deveriam estar clamando? Todos. Ele fala assim: levanta-te, invoca o teu Deus. Botou um Deus com D minúsculo. Invoca o teu Deus. Porque talvez ele tenha pena de nós, ele se lembre de nós para que não pereçamos. Gente, eis aqui uma profecia. Alguém vai lá e sacode o profeta. É uma profecia isso. É alguém que vai e clama, pede para clamar. Olha só, o que essas pessoas do navio fizeram é um exemplo para nós nesse tempo. Primeiro, eles perceberam a crise, coisa que Jonas não percebeu. Segundo, diante da crise, eles não se acomodaram, não dormiram, eles clamaram. E terceiro, eles lá foram e despertaram outros que estavam dormindo. E quarto e último, ainda profetizaram e disseram assim: invoca, camarada, porque pode ser que teu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Então, observa só quantas coisas maravilhosas tem apenas nesse texto. Quantos verbos. O clamar pertence às pessoas do mundo, eles estão clamando também. Enquanto isso, muitos que são da igreja, muitos que são do reino, estão dormindo. E continuam agarrados em sono. Enquanto isso, o verbo vem e diz assim: levanta, camarada, invoca, porque profeticamente pode ser que esse teu Deus se lembre de nós e não permita que pereçamos. Olha só quantos livramentos Deus deu no livro de Jonas. Quantos livramentos. O interessante é que o texto seguinte, ele tem a oração de Jonas. Aliás, um pouco antes, um texto que eu não reproduzi aqui, não reproduzi. Não reproduzi não. Tá certo? No final desse capítulo 1, no final do capítulo 1, tem um texto que eu vou ler aqui diretamente na Bíblia. O texto fala assim, ó. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: vou colocar na linguagem de hoje aqui, tá, gente? Vou colocar na linguagem de hoje. Eu sou temente a Deus. Eu sou crente evangélico. Eu temo ao Deus que fez o céu e a terra. Eu sou uma pessoa que deveria estar clamando. E estou dormindo. É por minha causa que veio essa tempestade. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste, homem? Porque pois sabiam que ele fugia da presença de Deus. Por que você fugiu? Sabe, toda vez que um profeta se cala, a jumenta fala. Toda vez que um profeta emudece, Deus usa pedras para falar em nosso lugar. Embora pedra e jumenta não sejam candidatos a herdar os céus, eles são capazes de nos envergonhar quando calamos. Porque se calarmos, as pedras vão falar por nós. E aí, Jonas fala para eles o que eles poderiam fazer. Ele falou assim no versículo 12: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque sei que por minha causa é que veio essa tempestade. E aí, eles relutam. Eles tentam salvar Jonas ainda. Eles se esforçam para alcançar o mar e a terra. E cada vez o mar é mais tempestuoso. E aí eles lançam Jonas no mar. E quando eles lançam, o mar cessa instantaneamente a fúria. Novamente um milagre aqui, né? Deus fazendo um milagre sobre a natureza. Como Jesus fez lá no mar de Tiberíades. E aí no versículo 17 fala: deparou o Senhor um grande peixe,
para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. É esse versículo que é citado por Jesus. É esse versículo que é citado por Jesus. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora, muitas pessoas discutem aqui se se trata de um peixe ou de uma baleia. Eu vou até falar aqui um pouquinho com vocês me olhando aqui agora, tá? Já vi discussão sobre se é uma baleia, sobre se é um peixe. Já vi gente falando que cachalote, que é um tipo de cetáceo, e muitos falam que é um tipo de baleia também, tem a capacidade de manter um homem por lá durante um tempo. E tem gente que fala que um grande peixe não seria capaz de engolir um homem. Assim, sinceramente falando, gente, é a Bíblia que está falando. E Jesus repete esse texto. Eu já vi gente falando, e eu concordo com essas pessoas, se a Bíblia tivesse dito ali, quem engoliu o peixe foi Jonas, era para a gente acreditar também. Não importa se é um peixe, se é uma baleia, isso é o de menos importante. Deus providenciou um submarino para Jonas. Deus providenciou um meio do Jonas ser transportado para onde ele tinha que ir. E ao mesmo tempo, ele deu um livramento a Jonas, porque o Jonas era candidato à morte ali. Assim como muitos profetas, a própria história de Balaão é um exemplo. A Bíblia mostra muitos profetas que eram homens de Deus. E eles foram candidatos à morte. Balaão morreu depois, inclusive é lembrado no Velho Testamento de forma negativa, diferentemente de Jonas. Balaão teve a chance dele e não aproveitou. Jonas teve a chance dele e aproveitou. Quantos de nós estamos tendo a nossa chance? Talvez a última. E não estejamos aproveitando. É importante que a gente tenha essa visão, tá? Essa visão é muito relevante para nós. Tá certo? E agora eu vou parar um pouquinho de compartilhar a tela. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre tudo isso que a gente acabou de falar. Tá? Para que todos tenham a oportunidade agora de falar um pouquinho. E aí, Florisvaldo, tudo bem? Bem-vindo. Quem gostaria de falar? Vou soltar aí a imagem de quem gostaria de falar. Tudo bem, Sérgio? Paz do Senhor, meu. Faz isso bem, mas eu não gostaria de um navio falando não, viu, Florisvaldo? Quero o seu rosto aí. Ah, tá bom. Isso. Aê, saudade, hein, Florisvaldo? Fala aí um pouquinho, filhote. Bem-vindo. Filhote, eu tô, uma pergunta que no momento que você estava falando aí, e a palavra está direcionada para os tempos atuais, né? O momento hoje que nós estamos vivendo, um momento em que o mundo está sendo sacudido, né? O barco está sendo sacudido. Isso aí seria por causa da infidelidade da igreja, por causa desse marasmo, ou senão, vamos dizer assim, essa frieza que tomou conta do evangelho, que virou um coach, que virou essa mescla, né? Podemos dizer assim, na atualidade. Será que o Senhor não está permitindo tudo isso, esse saculejo no barco, para ver se a gente desperta para invocar o nome dele, para que o projeto dele na vida da igreja se cumpra nessa última hora? Porque parece que a igreja tá vendo as profecias se cumprir, mas como espectadores, e não como praticantes, né? Evangelistas, proclamadores, unidos em oração. Quer dizer, eu, pelo menos nesse período de quarentena, eu tenho sido despertado muito a orar, a buscar o Senhor, a ver, rever, né? Examinar a mim mesmo, né? E procurar estar mais diante do Senhor, né? Procurar estar, podemos dizer assim, menos preocupado com a vida social e profissional, e deixar de perder as oportunidades que muitas vezes eu tenho de falar do amor do Senhor e não falo, às vezes no trabalho, e o Senhor fala assim, que a gente deve pregar a tempo e fora de tempo. Verdade. Então, quer dizer, se você encontra com ímpio, aproveita o tempo,
a oportunidade, porque ele vai sumir da sua frente. Então é a hora de lançar a semente. Verdade. Mais ou menos assim? Olha só, É isso que... Você falou uma coisa muito importante aí, tá? Eu não sei se Deus foi quem mandou a praga, porque nós não temos como estar na mente de Deus. Eu sei que Deus, ele lança juízo, fato. Eu sei que ele é justiça, ele é amor, é justo, ele é maravilhoso. Eu não sei se foi ele que mandou a praga ou se essa praga foi criada realmente por nós, mas sempre a permissão vem dele. Agora, de todo modo, a Bíblia deixa claro que no final dos tempos, Deus iria clarificar quem de fato é dele e quem não é. Continue o justo, está no capítulo 22 de Apocalipse, a fazer a justiça, continue o imundo a fazer a imundície. E ele repete, mais uma vez, deixando claro que isso vai ser cada vez mais intenso. Tá? E eu entendo que a figueira está sendo balançada. Tá certo? Ou o ramo enxertado está sendo balançado. A igreja precisa ser confrontada como igreja que é. Toda vez que Satanás tentou bater na igreja no passado, a igreja reagiu de forma positiva. Mas toda vez que ele facilitou a vida da igreja, a igreja reagiu de forma negativa e começou a se conformar. E o apóstolo Paulo pede que nós não nos conformemos com este século, mas que nos transformemos pela renovação da nossa mente. É o seguinte, realmente a igreja ela tem sido menos operosa, pelo menos no Brasil, tá? Nós conhecemos uma igreja muito mais operosa no passado. Eu não sou saudosista, não. Eu não estou falando também das pessoas, estou falando de mim mesmo. É mais importante entender isso. E assim, se essa praga veio de Deus, talvez tenha vindo em bom tempo. Ela veio permitida por ele permitiu em bom tempo. Eu acho que a gente tem que aproveitar tudo. Inclusive, já falei aqui numa das mensagens anteriores que a gente tem que dar graças a Deus pelo coronavírus, sim. Eu sei que soa estranho, porque, cara, já são 250 mil pessoas a mais mortos no mundo, tá bom? Quase 300 mil, já são mais de 4 milhões infectados. Só no Brasil já tem mais de 11 mil mortos. É um negócio do outro planeta. Um negócio ridículo que não aconteceu em nossa geração. A última vez que aconteceu isso aí, 3 gerações atrás, 2 gerações no mínimo atrás, 100 anos atrás, isso aí foi horrível, foi impensável. E eu acho que a gente não tá longe de ter uma epidemia, uma pandemia nos padrões da gripe espanhola. Mas a igreja tem que entender o sinal dos tempos. Tá bom? É assim que eu continuo falando. Beleza? Eu vou continuar aqui, porque o nosso tempo ele é pequeno hoje. Hoje é uma aula demonstração. Nas próximas aulas, nós vamos ter mais tempo nas próximas segundas, né? Vão ser 2 horas de aula, tá certo? Mas hoje é uma aula inicial. O Jonas clamou, estando no ventre do peixe. O profeta acordou. Ele acordou, seja porque foi lançado no mar frio, seja porque ele, de repente, né, repentinamente, ele percebeu que ele tinha um chamado e nesse chamado ele acabou não estando à altura do chamado. Estou passando agora para vocês verem a tela. Certo? Vai aparecer para vocês agora, só um minutinho. Essa é a pergunta que eu queria fazer a você. Esse momento que estamos vivendo seria assim, será que a igreja não se acovardou em relação... Não é acovardar, podemos dizer assim, né? Mas acomodou-se. E consequentemente, quer dizer, Nínive está perecendo, né? Vai lá e proclame a palavra. Eu disse, eu não, senhor. Olha, coletivamente... Eu não sei pregar, Osvaldo, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Sim, eu não sei fazer nada. Osvaldo, coletivamente a gente sabe que a igreja tem uma marca profética sobre ela, tá? Ela não terá jamais as portas do inferno prevalecendo contra ela. É o seguinte, agora, individualmente, é assim que eu vejo a eleição. A eleição é uma eleição coletiva. Deus chamou a igreja inteira, nós fomos chamados, muitos são chamados e poucos escolhidos. Agora, coletivamente a igreja ela marcha triunfante. Mesmo no pior momento da história, muito pior do que esse, na época da peste bubônica, né, da Guerra dos 100 Anos,
No alto da Idade Média, no tempo das cruzadas, a igreja sempre triunfou. A igreja sempre triunfou, não importa qual é a época. O cristianismo ele pode ser feio do ponto de vista histórico, mas eu não tenho dúvida que a profecia que foi dada por meio de Elias à humanidade inteira, está na Bíblia registrada, a profecia foi, olha, enquanto Elias estava falando assim, Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu restei. Deus falou assim, ó, eu reservei 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal. Então é o seguinte, se naquele tempo houve isso, eu te asseguro que esse negócio acontece hoje também. A igreja marcha triunfante, tá? Ok? Amém. Então é o seguinte, mas individualmente a gente pode se juntar ou não. O profeta Jonas pode ou não se juntar. Então Jonas clamou. Ele clamou e aqui tem um salmo. Ele cita aqui um salmo, literalmente. Ele orou. Olha só quanta coisa muda, o verbo muda. Orou ao Senhor, clamei, gritei, e tu ouviste. Quando o profeta sai da sua indolência, Deus ouve. Deus sempre ouve. Quando a igreja se desperta, Deus sempre ouve, porque a igreja segue triunfante. Então o profeta foi ouvido por Deus. E aqui, o texto seguinte, no capítulo 2, mostra, terminando o clamor de Jonas, falando assim, eu me lembrei do Senhor. Verbo lembrar. E a ele pertence a salvação. E aí, quando Deus ordenou o peixe, ele vomitou Jonas na terra. Então é o seguinte, cumpriu a missão. Interessante que ele vomitou provavelmente muito perto de Nínive. Muito perto de Nínive. Ou seja, foi um submarino que levou Jonas até a região mais acima do mar Mediterrâneo, numa região onde a caminhada dele ou o transporte dele por meio de algum quadrúpede pode ter sido muito mais simples, o camelo, o cavalo, o jumento, etc. Tá? Então Jonas chegou muito mais perto de Nínive e ele chegou com outro coração. Mas notem bem, esse coração ainda não está completamente transformado. Isso aqui é importante. No capítulo 3 mostra Jonas pregando a palavra em Nínive. Novamente veio a palavra do Senhor a Jonas. E novamente o verbo aparece, dispõe-te. E dessa vez, o versículo 3 fala que ele se levantou e foi. Tenha sido tão mais simples, tá, gente? Olha só, novamente Deus falou. Quantas vezes Deus precisa falar para que a gente possa ouvir? Quantas vezes, quantas coisas tem que nos acontecer para que Deus possa ser ouvido por nós? Ou seja, seria tão mais simples se isso estivesse no capítulo 1, mas graças a Deus, havia um sinal a ser mostrado. O sinal dos 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Deixa eu falar uma coisa sobre esse sinal. Eu vou até sair um pouco aqui do slide para a gente poder ver essa questão. Só um pouquinho aqui que eu vou voltar aqui para onde nós estamos. Então, no slide, voltando aqui para o sinal de vídeo. É o seguinte, nós somos os profetas dessa geração. Muitas vezes, nós nos negamos a ser esses profetas, é fato. Jonas foi convidado por Deus, convocado 2 vezes. E você e eu, quantas vezes já ouvimos a convocação de Deus? Para fazer coisas que a gente, muitas vezes, se nega a fazer. Eu vi recentemente um depoimento político até. Vou trazer política para cá, mas eu vejo que não tem nada a ver, em princípio. Eu vi umas pessoas falando a respeito de um certo partido aí que gosta de reclamar, não vou falar qual partido, que o meu objetivo é político, e gosta de falar que o governo tem que resolver tudo. E aí, só que essa pessoa falou o seguinte, eu vejo que essas pessoas que falam isso não movem uma palha para resolver e acham que o governo é o pai. Ele tem que resolver tudo. Eu vou trazer isso agora para nós, tá? Quando a gente ouve uma mensagem como essa que a gente está pregando aqui agora, a gente é tentado a pensar assim, puxa, fulano de tal está errado. Puxa, a igreja tal está errada. Puxa, todo mundo está errado. E não aplica a mensagem a si mesmo. Então diz assim, eu estou errado. Eu não estou ouvindo o chamado de Deus. Eu estou me envolvendo com o meu dia a dia. Eu estou dormindo o sono da indolência. Eu, como disse o
profeta Daniel, a ti, Senhor, pertence toda a glória, e a nós, coragem e vergonha. Ele se colocou no meio. Nós pecamos, não foi o povo que pecou. Eu pequei junto. Talvez seja essa hora boa. A gente tem cantado muitos louvores, né? Na primeira pessoa. É bonito, né? Mas muitos desses são verdadeiros cânticos de autoajuda. Eu recebo de ti, eu te entrego, mas eu recebo também. Eu não vou correr atrás de bênçãos, elas vão me alcançar, e por aí vai. A lista é muito grande. Tá bom? A minha vitória na tua cara tem sabor de mel. Essas coisas assim. Só que está na hora da gente falar na primeira pessoa uma frase que precisa ser dita. Eu errei. Eu pequei. Eu não obedeci. Eu. Não é eu vou receber a bênção. Sou eu o errado. Eu estou errado hoje. É muito importante a gente pensar dessa forma, tá, irmão? Porque normalmente a gente peca no varejo e pede perdão no atacado. E quando a gente vê as coisas erradas, a gente vê facilmente nos outros. Lembra que eu falei sobre a história do óculos sujo? Pois é, o óculos sujo nos impede de ver. Jesus pede que a gente tire a trave que está nos nossos olhos, antes de ver. Ou seja, a trave, ela entrava, ela impede. Ela impede que vejamos para dentro de nós. E é muito bom que a gente seja um profeta. Aí tem um sinal para mim, o sinal mais valioso é que Jonas esteve 3 dias morto e reviveu. É o sinal para a geração adúltera. O sinal para a geração adúltera do tempo de Jesus foi isso. Olha, o Filho do Homem vai passar 3 dias morto e vai reviver. E por que Jesus passou 3 dias morto? Tem gente que fica discutindo essa história de 3 dias e 3 noites, né? 3 dias e 3 noites para o povo hebreu representa qualquer hora do dia, tá, gente? Jesus passou algumas horas na sexta-feira, algumas horas no domingo e apenas o sábado 24 horas completa. Mas isso para o povo hebreu equivale a 3 dias e 3 noites. Então esse ponto é pacífico, não existe nada errado nisso. Tá bom? Agora, o que eu quero destacar aqui para a gente entender, porque é muito importante entendermos isso, é que Jesus morreu porque ele se fez pecado em nosso lugar. Ele morreu porque ele era pecado, ele se fez pecado em nosso lugar. É com morte, é com derramamento de sangue, é que há remissão de pecados. E quando Jesus falou sobre isso, ele falou para uma geração adúltera. Ele falou assim, ó, assim o Filho do Homem vai morrer também. Sabe qual é o convite que ele fez a todo mundo? É que nós morramos para ressuscitar em Cristo. A melhor forma de mudar é morrer para ressuscitar em Cristo. Isso não vai nos fazer perfeitos, não. Infelizmente. Pelo menos não aqui nessa vida. Mas vai nos fazer pelo menos feitos. Já é muita coisa, tá? Porque nós nem estamos feitos ainda. Muitos de nós, né? Muitos de eu, vou falar assim. Muitos de eu nem estamos feitos ainda. Tá bom? Nós precisamos de um morrer para um ressuscitar. Jonas só atendeu o convite do Senhor quando ele passou pela experiência do ventre do peixe. Aí ele atendeu o convite. Bem-vinda de volta, Graziane. Então, ele só atendeu o convite quando ele experienciou. Mais do que experimentou, ele experienciou o passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu não consigo imaginar o que seja isso, tá? Mas deve ter sido uma experiência muito desagradável. Muito desagradável. Ele clamou a Deus ali dentro. Então é o seguinte, se foi baleia, não importa. Foi baleia, foi peixe, foi um monstro marinho, não importa o que tenha sido aquele submarino. A experiência foi desagradável. Mas Jonas, depois de passar pela experiência e ser um novo Jonas, uma nova criatura, um homem capaz de clamar por uma geração, ele provocou a renovação de uma história. Deixa eu ler um pouquinho mais que já está acabando, tá? Ok? Vou voltar aqui a compartilhar a tela. Só um pouquinho. Tem que ser assim mesmo, devagarzinho. Depois vai usar um mecanismo melhor do que esse. Eu gostei desse aplicativo. Ah, é? É. Ok, vamos lá. Compartilhando a tela agora. Ok, vamos ver. Vocês vão ver aqui agora a minha telinha de novo. Então é o seguinte. Os ninivitas
eles se arrependeram. E aqui eu enchi muito de verbos nesse texto aqui. Bastante verbo aí, né? Ó, os ninivitas creram em Deus. E eles proclamaram o jejum. E o próprio rei levantou-se do trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de plano de saco cinza. Ele foi do trono para o chão, assentou-se sobre cinza. E ele fez mais, ele fez proclamar e divulgar em Nínive. Tá bom? E ele proclamou de tal forma que mesmo homens e animais, grandes, pequenos, não importa, todos, ele colocou todo mundo de jejum. Gente, crianças, homens, animais, todos clamaram fortemente a Deus. Esse texto me impressiona, fortemente a Deus. E eles se converteram. Olha só, eles clamaram fortemente a Deus. E cada um deles se converteu do seu caminho. E eles colocaram uma profecia que já tinha sido dita pelo mestre do barco por onde Jonas passou. Gente, ímpio profetizando. Tanto os barqueiros quanto os ninivitas profetizaram. E ele fala assim, quem sabe se Deus não se voltará e se arrependerá e se apartará do fogo da sua ira. Tá? O verbo arrepender aqui ele está sendo mal empregado no português. Deus não é homem para que se arrependa. No original, o verbo equivale a sentir uma dor profunda. Deus sentir uma dor profunda. Quem sabe Deus não se voltará e sentirá uma dor profunda e se apartará do fogo da sua ira. Deus sentiu uma dor profunda e voltou atrás em relação à sua ira. Tá bom? É o que a gente vê no texto seguinte. Poderia ser traduzido como, tio Sérgio, poderia ser entendido como uma compaixão? Compaixão. É isso aí. Olha só. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Então Deus, vamos colocar o verbo que eu considero mais certo, sentiu uma dor tremenda pelo mal que tinha dito faria e não fez. Ou seja, ele teve uma compaixão tremenda. Ele sentiu uma dor, é isso, o texto no original, ele fala equivalente a sentir dor, gente. É Deus sentindo dor pelas pessoas. Sentindo dor se colocando no lugar delas. Sentindo dor que nós temos que sentir, nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tá certo? É o que diz a Bíblia, nós temos que sentir como ele sentiu, amar como ele amou. E não olhar o nosso próximo como se fosse o nosso antagonista. Deus volta atrás. Tá certo? Ele voltou atrás, ele sentiu dor. E aí o que acontece? Por causa disso, Jonas, inclusive, quando percebeu que Deus não fez mais a maldade, que, entre aspas, ia fazer o mal que ele ia fazer, ele se desgostou. Olha só, como Jonas, depois do seu sinal, ainda continua sendo ser humano. E ele se colocou no lugar de Deus, né? Inclusive falou assim, Senhor, eu sabia que tu eras bom, sabia que não ia voltar atrás, por isso que eu fugi. Inclusive, usou uma justificativa aqui para a fuga dele. Tá bom? Mas, na justificativa dele, ele fez aqui uma excelente adoração a Deus. Ele falou, tu és Deus. Olha só, eu grifei o és, porque é isso que Deus é. Ele é. Ele é o que é. Ele é clemente, misericordioso, tardio em graça, grande benignidade. Ele se arrepende do mal. E aí, uma vez, pela primeira vez, Jonas pede que Deus tire a vida. E aí vai, para mostrar que ele estava com falta de fé, ele não foi para fora para ver o que ia acontecer com a cidade. A pergunta é, quantos de nós estamos só contemplando o que vai acontecer com a humanidade? Em tempos de coronavírus. Quantos de nós estamos só repousando debaixo de uma árvore de novo? Tá? Para ver o que vai acontecer com a cidade. E aí o que acontece? No último slide nosso, tá? Há uma lição do Senhor a Jonas, que é a lição que eu gostaria que ficasse essa noite para todos nós. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Ou seja, mesmo quando estamos indolentes, Deus nos livra do nosso desconforto. Quantos de nós estamos no conforto nesse momento? Deus está nos livrando do desconforto, gente. Nós não estamos presos dentro de um ventre de um peixe. Eu fico pensando nas pessoas que estão entubadas. É como se estivesse no ventre de um peixe. Tá bom? Não vem nada, tudo fechado ali.
tem dificuldade de respirar, tá certo? Quantas vezes nós esquecemos da dor que nós sentimos e nos acomodamos debaixo de uma árvore? E aí Deus fez crescer uma planta num dia e no outro dia ele viu o verme que feriu a planta e aí ela morreu. E Jonas já desfalecia. Jonas reclamou na véspera e reclamou de novo porque dessa vez estava quente demais. E aí ele falou que era melhor morrer do que viver. Segunda vez ele pede a morte. Quantos de nós crentes estamos pedindo a morte? Quantos de nós estamos paralisados pedindo a morte? Que coisa. E aí Deus perguntou a Jonas, é razoável a tua ira por causa da planta? E aí Jonas respondeu que era razoável a ira até a morte, confrontando Deus inclusive. E aí a grande frase de Deus, tens compaixão da planta que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite que nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas. Gente, menos pessoas naquela época morreriam do que já morreram com essa crise atual. 120 mil pessoas, mais do dobro já morreu. E a pergunta é, será que Deus que teve compaixão de Nínive não teve compaixão dessas milhares de pessoas que morreram? Será que Deus não tem compaixão? Será que Ele não está interessado na humanidade? E ele fala, pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E eu agora vou concluir aí da apresentação e vamos para a conclusão. Inclusive, nós vamos também fazer a oração final. Então é o seguinte, Deus teve pena de Nínive, pelo clamor de um profeta que depois ainda ficou na dúvida sobre se tinha feito a coisa certa ou errada. Mas ele teve pena de Nínive. Será que Deus não está com pena da humanidade agora? Não está querendo que sejamos os que vão clamar pela humanidade agora, os que vão anunciar a eles que eles precisam de transformação, de uma vida nova? Será que às vezes a gente não está julgando aí as pessoas que estão morrendo como se elas fossem responsáveis pela sua própria morte? É que às vezes nós não estamos pensando assim, não, tem que acontecer mesmo isso, é o final dos tempos, acabou tudo, eu tenho que ficar aqui só esperando a volta de Jesus e pronto. Gente, chegou o tempo de clamar. Chegou o tempo de clamar. Já falamos sobre isso recentemente na mensagem que a gente pregou no domingo na igreja, e novamente eu vou voltar a frisar nesse assunto. Temos que clamar, é tempo de clamar. É tempo do profeta Jonas, é tempo de se ver dentro do peixe. É tempo de entrar no peixe, ficar 3 dias e 3 noites nele, se sentir morto ali, e voltar e clamar e anunciar em altos pulmões, porque Deus vai ter pena dessa geração. Deus vai ter pena dessa geração, porque essa geração precisa saber discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E somos os profetas dessa geração, os que vão anunciar isso. Tá bom? E é assim que eu termino falando sobre o sinal do profeta Jonas, tá? Eu gostaria de passar agora a palavra ao pastor Edmilson. As considerações finais, pastor Edmilson. Infelizmente, nós não vamos ter muito tempo para pergunta, porque estamos já quase no finalzinho da nossa aula. E a oração final, viu, pastor Edmilson? É com você a palavra. Amado, muito obrigado aí pelas considerações finais. Fiquei agora um tanto quanto envaidecido, enriquecido. Olha, o que a gente pode perceber aí, e Sérgio abordou muito bem, é que Deus usa o homem e a mulher também, né, no sentido genérico. Não importa para Deus a nossa imperfeição. Ele vai nos usar do jeito que nós somos. Observe. Poxa, pastor, o senhor está falando uma coisa que é perigosa. Deus vai nos usar. A irmã Ilma ontem deixou claro um fato importante na conclusão. Ela disse, não projete o seu futuro pelo que você passou no passado. O que passou na sua vida, passou. O seu futuro é algo diferente. Pode ser bom ou pode ser ruim, vai depender de você agora. Então, o que está no passado, Deus perdoou. Mas veja que Jonas, ainda que tenha tido a experiência da morte no ventre do grande peixe, ainda que tenha ido cumprir, ainda que tenha pronunciado os salmos, ainda que tenha
visto a grandeza de Deus no final, do capítulo 4, quando ele fala sobre os atributos de Deus, mas ele vai voltar um pouquinho a ser o homem Jonas, que buscou Tarsis, um porto desconhecido, achando que poderia se esconder de Deus. Às vezes nós fazemos isso, mas é uma razão muito importante, uma coisa a ser observada, como o Sérgio falou, é que precisamos realmente sair desse marasmo, desse nosso comodismo e começarmos a anunciar, porque tem muita gente morrendo precisando de Cristo. Eu preciso fazer isso. Eu sinto essa necessidade todos os dias. E precisamos anunciar esse evangelho. Porque tem muita gente morrendo. Estava falando com Sansão ontem, morreu pessoas que Sansão conhece lá em Manaus, e a gente sente mais de perto que essa pandemia. Queira Deus, não se aproxime de nós. E precisamos anunciar. Mesmo com as nossas imperfeições. Mas Deus quer nos usar desse jeito. Esse é o tempo de Deus. Esse é o tempo que Ele quer nos usar. Esse é o nosso tempo de sermos usados por Deus. Eu penso dessa forma também. Tá bom? Glória a Deus. Vamos orar? Sim. Amém. Pai Celestial, nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa do teu servo, porque ela vem de ti. E tantos verbos vimos, ó Deus, e tantos verbos que conjugamos no nosso dia a dia e às vezes mentimos naquilo que falamos. Mas permita-nos, Senhor, que possamos realmente conjugar a tua palavra em nossa vida, de forma que possamos ter experiência contigo e contigo anunciarmos esse evangelho que salva. Ó Pai, continue conosco, abençoe cada um dos teus servos, abençoe teu servo que nos trouxe a tua palavra, fortaleça o nosso Deus em ti, visite a sua família como de cada um de nós, e permita-nos, ó Deus, que aprendamos com Jonas, que quando tu nos chama, não adianta nos escondermos, porque se assim o quisermos fazer, vamos descer ao mais profundo do mar, mas de lá tu vai nos tirar, porque tu nos quer usar na sua misericórdia. Permita-nos, portanto, que nos coloquemos em tuas mãos e possamos ser usados por ti. Te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Estamos nos preparando para encerrar a aula. E com isso agora nós estamos aqui, deixando claro que foi bom estar com os irmãos. Tá bom? Vocês são bênção no reino. Glória a Deus. Pastor Edmilson. E essa é uma aula, como eu falei, experimental, né? Ela vai ter todas agora as segundas-feiras e não será mais extra, ela será a aula normal da nossa escola dominical, tá bom? Irmãos, que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos agora encerrando, tá bom? E quero deixar claro que vocês são bem-vindos. Tá? Nós vamos publicar essa aula no YouTube daqui a pouquinho, tá bom? E eu mando o link pelo grupo. Tá certo? Só para deixar claro aqui, nós estamos com a presença além do Sérgio, que está aqui, que é o professor, né? Edmilson, o pastor Edmilson, a Eliângela, a irmã Elizabeth e o esposo, né? O pastor Enoque, o Hernandes, a Graziane, o Florisvaldo, Sansão e a irmã Zumira com o seu esposo, o pastor Eliseu, né? Estamos juntos aqui. Todos sejam abençoados em nome de Jesus e a paz do Senhor, que é bendito e reina para sempre, esteja conosco. Amém. 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 Graças a Deus. Deus abençoe a todos, Um tá? abraço aí para todos, irmão. Deus abençoe aí.